pessoal, aula de hoje, cinética química. A cinética química ela estuda a rapidez ou velocidade de uma reação química. Nós então estudaremos a taxa de reação, ou seja, a taxa de consumo se essa substância for um reagente, a taxa de produção se ela for um produto, ou seja, nós estudaremos a velocidade que uma substância é consumida se ela for um reagente, a taxa ou velocidade de produção se a substância for produto. Alguns autores não usam o termo velocidade porque se a reação for irreversível, fica bastante complicado explicar uma velocidade negativa. Então eles optam por usar taxa de reação ou rapidez de uma reação. Uma dica boa é revisionar antes de cinética química os conceitos de teoria das colisões. Então eu devo estudar que as moléculas colidem, elas se chocam. E nesses choques algumas ligações são quebradas, são rompidas e novas podem ser feitas. Mas isso não é o suficiente. Essa colisão ela tem que ter energia suficiente e orientação adequada. Então eu revisionando os conceitos de teoria das colisões, isso facilita o acerto de uma questão teórica ou uma questão de cálculo de cinética química. É importante fazer essa revisão. Dentro de cinética química, um conceito muito importante é o conceito de energia de ativação. Ah, Carlinhos, mas o que é energia de ativação? Para uma reação ocorrer, os reagentes eles precisam possuir uma energia mínima. Existe uma energia mínima para a reação acontecer, que é chamada justamente energia de ativação. Um exemplo simples do cotidiano. Você tem na sua casa o gás de cozinha. Você tem o comburente, que é o oxigênio do ar. Mas você precisa ter o acendedor automático do fogão, que gera uma faísca. O acendedor portátil, que também vai gerar uma faísca. Ou um fósforo para essa combustão se iniciar. Se você não tem essa energia, essa reação não vai ser iniciada. É importante ainda aproveitar esse momento para ressaltar o seguinte: quanto maior é a energia de ativação, menor é a velocidade. O inverso é verdadeiro. Por que isso, Carlinha? Eu te explico. Veja bem, uma reação que demanda uma energia elevada vai levar um bom tempo para ela conseguir essa energia. Como o tempo é maior, a velocidade é menor. Tempo e velocidade são inversamente proporcionais, certo? Então, reações que demandam uma energia alta vão levar muito tempo para conseguir e tendem a ter velocidade baixa. Exemplo da formação do petróleo que levou milhares de anos para acontecer, certo? Calcular a velocidade média de uma reação é muito simples. Eu vou usar a variação da quantidade pela variação do tempo. Porque o módulo, para evitar que essa velocidade muitas vezes fique negativa. Então é muito comum isso aparecer em módulo. Essa quantidade, vale lembrar que ela pode estar em massa, ela pode estar em volume, ela pode estar em número de mols. O tempo pode aparecer em segundos, minutos, dias, horas, anos, milhares de anos. Qual é a dica? Observar as unidades que são fornecidas na questão. Respeitar o que é pedido. Se pede uma determinada unidade, respeitar isso, mesmo que sejam necessárias devidas conversões. Se a questão for discursiva, colocar ao final a unidade correta. Veja um exemplo. Eu tenho aqui a variação da massa da água oxigenada com o tempo. Então, observe que o tempo está em minuto, a massa em gramas. À medida que os minutos vão se passando, essa quantidade vai caindo. Eu já percebo que trata-se de um reagente, já que com o passar do tempo, sua quantidade vem diminuindo. Calcular uma velocidade média aqui seria muito simples. Eu pego a variação do tempo e a variação da massa. Quantidade final menos quantidade inicial. Tempo final menos tempo inicial. Vejamos agora um gráfico que faz a conexão entre cinética e termoquímica, que geralmente são assuntos sequenciais. Então, observe o gráfico. No eixo Y, eu tenho energia que aqui está em kJ por mol, mas poderia estar em quilocaloria por mol. No eixo X, eu tenho o caminho da reação. Observe que no meu exemplo, o reagente está em cima e o produto embaixo, demonstrando que a energia do reagente é maior que do produto.
eu tenho aqui uma reação exotérmica que vai liberar calor. Esse ΔH será negativo, ele será menor que zero. Se fosse um exemplo oposto, eu teria uma reação endotérmica que absorve calor. A energia que vai do reagente até o ponto mais alto, o chamado complexo ativado, que é instável por ter uma quantidade grande de energia, é chamada energia de ativação, que é a energia mínima que os reagentes têm que ter para a reação ocorrer, certo? Então, nesse gráfico, eu consigo ver o ΔH, consigo ver a energia de ativação, desde que tenha valores aqui do lado, e consigo ver a energia do complexo ativado. Observe a linha azul. Essa linha azul representaria um catalisador, que diminui a energia de ativação e torna a reação mais rápida. O catalisador, quando ele é utilizado, a reação vai ocorrer por outro caminho. Esse outro caminho demanda uma energia menor e, portanto, a velocidade é maior. O catalisador ele é regenerado ao final do processo, ele não é consumido. Se eu entrar com 100 gramas de catalisador, eu vou sair com 100 gramas, mas ele proporciona um novo caminho com energia menor. Um exemplo de catalisador são as enzimas, que são catalisadores naturais. Também é possível o contrário, aumentar a energia de ativação e tornar a reação mais lenta. Os inibidores fazem isso e os conservantes são inibidores. Então é isso, pessoal. Isso é o que você tem que saber de cinética química para mandar bem no vestibular. Dando continuidade ao conteúdo de cinética química, agora estudaremos os fatores que alteram a velocidade das reações químicas. O primeiro fator é a temperatura. A temperatura ela mede a agitação das partículas. Quanto maior é o grau de agitação das partículas, a probabilidade de choques é maior. Então, por causa disso, isso é a causa e temos a consequência, quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Diz a regra de Van Hoff que um aumento de 10 graus na temperatura dobra a velocidade de qualquer reação. Então, resumindo, quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação das partículas e, consequentemente, maior a velocidade, certo? É por isso que nós usamos a geladeira. No caso da geladeira, a gente tem uma diminuição na temperatura que vai diminuir a velocidade com que os alimentos estragam, certo? Segundo fator, eu tenho aqui concentração dos reagentes, somente dos reagentes. Quanto maior é a concentração dos reagentes, maior a velocidade. Mas qual o motivo? Qual a razão? Se eu tenho mais moléculas de reagentes, a probabilidade de choques, de colisões, também é maior. E isso me leva a uma maior velocidade. Então, por isso que quanto maior a concentração do reagente, maior a velocidade. Como terceiro fator, eu tenho a superfície de contato. O que é a superfície de contato? São os locais onde as moléculas vão se chocar. O estado gasoso possui a maior superfície de contato. Eu tenho espaço entre as partículas para ocorrer as colisões, seguido do líquido e, por último, o sólido. Então, o gasoso tem a maior superfície de contato, enquanto que o sólido tem a menor superfície de contato. Só que os sólidos eles podem ser de tamanhos diferentes. Então, qual é a regra? A menor partícula tem a maior superfície de contato, portanto vai reagir mais rapidamente. Exemplo do cotidiano, eu tenho uma fruta inteira e uma fruta em pedaços. A fruta em pedaços, por ter a menor partículas, maior superfície de contato, ela vai estragar primeiro. O quarto e último fator é o catalisador. O catalisador ele diminui a energia de ativação, acelera a reação, torna a reação mais rápida, não é consumido no processo, ele é regenerado ao final do processo, certo? Porém, ele não altera o rendimento. É muito importante ressaltar que eu não consigo produzir uma quantidade maior com o catalisador. Eu vou produzir mais rápido, são coisas diferentes, certo? Como não altera essa questão do rendimento, o catalisador também não altera equilíbrio. Você pode observar no item anterior, no gráfico de energia de ativação, que as duas curvas levam ao mesmo ponto, porém com o catalisador mais rapidamente, mas a produção não é alterada. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um abraço e estaremos de volta aí com outros conteúdos.